Salmo 127, os irmãos encontraram? Versículo 1 a seguir diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guarda ou a sentinela. Os irmãos podem sentar. Nós temos aqui dois textos que eu disse aos irmãos. O Salmo de número 127 é um salmo pequeno, porém cheias de revelações e ensinamentos da parte de Deus. Eu não estarei detalhando todos os versículos do Salmo, devido o foco está no primeiro e no segundo versículo do Salmo, quando disse o Salmo dos degraus. Observa que algumas Bíblias estão aí informando que esse salmo é um dos salmos dos degraus. Quem gostaria de saber que degraus são esses? Salmo dos degraus. Começando do Salmo 120, irmãos. O Salmo 120 é o primeiro salmo dos degraus, o Salmo 120. Este Salmo 127 é o sétimo salmo dos degraus. Ao todo são 15 salmos dos degraus. Cada degrau representa literalmente os degraus da escada do templo de Jerusalém. E estes salmos, esses 15 salmos dos degraus, eles foram feitos para ser utilizado na peregrinação em direção ao templo em Jerusalém para a adoração. Então um judeu, uma judia, aonde eles estivessem, e quando chegava a data das festas do calendário judaico, como festa da Páscoa, do Pentecostes, da primícia, festa dos pães asmos, então eles peregrinavam da onde estavam e ia para o templo, e algumas vezes eles subiam os 15 degraus cantando alguns destes salmos. No meio da peregrinação eles faziam uso dos 15, e esse é o sétimo salmo dos degraus. Por isso aqui está Cântico dos Degraus de Salomão. Então ao todo são 15, baseado nos 15 degraus da escadaria que dava acesso à nave do templo em Jerusalém. Observa que este salmo, esse sétimo salmo aqui, dos cânticos dos degraus, o versículo 1 e 2, o versículo 1 disse o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Apesar que o foco aqui desse primeiro versículo, se o Senhor não edificar a casa, está se referindo à casa literalmente, uma construção, mas aqui também se refere à construção de um lar e de uma família. É impossível nós, como servos de Deus, é impossível nós termos sucesso em alguma área da vida sem depender do Deus Todo-Poderoso. Estes salmos nada mais é para mostrar para nós que você pode construir, mas quem sustenta é Deus. Você pode planejar, mas quem edifica e sustenta a casa, a família, qualquer coisa que nós projetamos para fazer, é Deus.
Então aqui, este salmo está revelando para nós que é somente em Deus que nós temos seguranças e resultados em tudo aquilo que vamos empreender, construir, projetar. Então já imaginou? Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não sustentar e guardar, em vão é os nossos esforços. Eu posso esforçar, você pode esforçar, mas quem sustenta, quem guarda, quem protege é Deus. Quem faz com que os nossos projetos tenham resultado se chama Deus. Isso para que ninguém se glorie, e isso para que ninguém abandone a fé no Deus que sustenta todos os projetos que fazemos. Então, quem é que guarda a nossa casa? Deus. Quem sustenta o nosso lar, o nosso casamento? Deus. Então, todos nós precisamos ter sempre a dependência do Deus Todo-Poderoso em tudo que vamos fazer. Seja na área espiritual, seja na área material, na vida secular, nós somos crentes para isso. Para confiar em Deus. Somos crentes para isso, para dependermos de Deus em todas as áreas. Então não iluda, achando que é inteligente demais, que é habilidoso demais ou habilidosa demais e achar que vai conseguir tudo, deixando Deus em último plano. É Deus em primeiro lugar.